Olá pessoal, você está no canal de baterista para baterista e nesse vídeo eu vou estar indicando pratos para que você possa fazer um prato stack similar ao do Mike Portnoy. Quais pratos, China ou China, como queiram, são os mais indicados para você fazer um prato stack próximo ou igual daquilo que seria o do Mike Portnoy. Então, o Mike Portnoy popularizou o uso do prato stack. O prato stack, ele sempre foi usado em alguma medida. Você tem a bateria eletrônica, os estilos de música eletrônica, os ritmos mais dançantes, você tem aquele clap stack, sempre em alguma medida foram utilizados. O Terry Bozzio, a gente poderia dizer que foi o precursor do uso do prato stack. O do prato stack, como o Mike Portnoy usa, se você pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar um vídeo dele lá para a década de 80 usando um prato em cima do outro, um prato China, e até o Terry Bozzio criou junto à Sabian pratos que têm uma sonoridade nesse estilo, stack, e utilizando stacks, a série Radia. E como também uma das influências do Mike Portnoy foi o Terry Bozzio, ele certamente se inspirou e desenvolveu juntamente com a Sabian os pratos stacks. O que significa stack? Significa empilhar, é você colocar um prato sobre o outro. Mas nesse caso do Mike Portnoy, ele usa um China em cima de um splash ou de um crash. Então ele tem basicamente 3 modelos. Ele tem um modelo de 8, um China de 8 sobre 8, um China de 10 sobre 10 e um China de 12 sobre um prato de 14 ou 15. Entendeu? Então são basicamente esses 3 modelos. Ele já utilizou também um chopper, que é o prato desenvolvido pelo aquele baterista suíço, que me fugiu o nome aqui, Jojo Maia. Mas, basicamente, seria o Max Stax, que é uma homenagem ao filho dele, né? Max, esses pratos. E aí, como fazer um prato stack similar ao do Mike Portnoy? Eu já tive algumas experiências ruins com o uso do stack. Não que não tivesse um som de stack, mas não foi próximo daquilo que seria o ideal do Mike Portnoy. Então, por exemplo, eu já usei um Orion Revolution Pro China de 11,5, né? Utilizava 11,5. Já usei o Solo Pro Master, tive um de 14, utilizei, mas eu não gostei do som, entendeu? Era um som muito estridente, um som agudo, entendeu? Aí você me pergunta, e o prato de baixo do China? O que seria o splash ou o crash, ele não é importante? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O prato de baixo, ele não influencia tanto na sonoridade. Eu já tive um prato splash Octagon Groove e funcionou, não modificou tanto o som do Shine. E estou usando atualmente um Crash HX Splash, que inclusive eu acredito que ele foi fabricado, teve um defeito de fabricação, porque ele é um splash de 8, mas ele tem um som parecendo de um bell, quase de um bell, porque ele não tem a ressonância de um prato de 8, entendeu? E ainda assim ele funciona muito bem. Então o prato de baixo, ele não é tão importante para influenciar, para dar característica de um prato, do prato stack do Mike Portnoy, entendeu? Então assim, pelo que
eu já citei as experiências ruins que eu já tive, claro. Pode ter outras pessoas que utilizam outros pratos. E como eu estou dizendo aqui, nesse vídeo, eu estou me referindo ao prato Steaks, Max Stacks do Mike Portnoy. Eu não estou falando de um Clay Steak, não estou falando de outros Steaks. Por exemplo, o Aquiles Priest, ele usa um splash em cima do outro. Eu, particularmente, não gosto. Entendeu? Eu quero e queria um da sonoridade mais próximo possível da do Mike Portnoy. Entendeu? Já utilizei um splash em cima de outro e não me agradou. Entendeu? Então, esse vídeo é específico para quem quer um stack próximo ao do Max Stacks. Então, assim, o primeiro prato que eu indico, que é o China, que, como eu já disse, é o mais importante, é o Jigshan da Avatar. Entendeu? Ele sozinho, ele não dá uma sonoridade tão interessante para usar ele como Shine. Entendeu? Você tem outros pratos, como Oriental, da Zildjian, você usa, interessante. Você pode usar da polegada de 8, de 10, ele tem um som bom, usado sozinho. Mas, esse aqui ele não é interessante você usar sozinho. Mas, esse aqui foi o prato que eu utilizei que mais se aproximou do que seria o Max Stacks do Portnoy. E eu digo mais, eu nunca usei o do Portnoy, nunca tive a oportunidade de usar, mas gravando aqui e ouvindo aquilo que eu já vi nas músicas, Neil Moss, Dream Theater, eu achei até melhor do que a sonoridade do original, entendeu? Qual o problema desse prato? Esse prato saiu de linha. A Avatar não fabrica mais o Jigshan. Hoje, em compensação, a Avatar tem outros pratos. Lançou outras séries, refez outras séries, e existem outros pratos da Avatar que são similares, como a linha Rode, tem a linha, se eu não me engano, Extreme. Se você buscar lá no Mercado Livre, você bota China Avatar. Inclusive, se eu não me engano, a Extreme. Tem outras que tem uma outra linha que tem um acabamento muito parecido com esse prato. Entendeu? Talvez seja o Jigshan que entrou nessa série. Não sei dizer porque eu nunca vi testando. Entendeu? Mas hoje a Avatar tem outros Chinas do tamanho de 8, de 10, que entraram novas, que pode ser usado como Shine. Mas reitero, eu não sei se vai dar o mesmo resultado. Eu acredito que sim. Entendeu? Um outro prato que eu não tenho aqui, e que eu já vi testes na internet, e por ser uma marca que é a líder em fabricação de gongos e pratos China, é a Wuhan. A Wuhan tem os pratos China de 12, principalmente, que eu já vi testes na internet, onde é muito similar ao Max Stacks, entendeu? Você usa com um prato de ataque baixo, ou com qualquer outro prato embaixo, ele vai dar um som muito similar. Às vezes, mesmo você colocando em cima o prato de ataque, a sonoridade não muda muito. Eu prefiro embaixo porque até visualmente parece mais com o do Mike Portnoy. Então, o prato Wuhan China, você pode encontrar aí de 12 no Mercado Livre, ele pode ir lá sem pestanejar, que ele vai dar o som do Mike Portnoy. Mas e o prato de baixo? A minha experiência, e o que eu indico para vocês, até mesmo para vocês não gastarem muito, compre qualquer prato de latão. Se você for pegar um prato de ataque de 10, ou de 10 não, de 14, compre qualquer prato de latão, que você vai sair mais barato e vai ter uma sonoridade muito semelhante. Talvez se você comprar um prato de ataque de 14, liga B8, por ser um prato mais agudo, talvez não funcione tão bem.
mas use aí um prato qualquer de latão que vai funcionar perfeitamente. Eu estou dizendo aqui num prato de 14, entendeu? Porque geralmente é 12 em cima e 14 embaixo. Um outro prato que eu arrisquei e não vou indicar porque é um prato raro, muito difícil de encontrar, foi esse aqui, Octagon Reverse Splash Extreme. Vocês podem ver aí, ó. Até o logo da Octagon aqui é antigo, aquele logo antigo. Ele é um prato China, né? Na prática você olha, é um prato China, mas o nome dele é Reverse Splash. E eu usei aqui com um prato de 10, vocês podem ver o vídeo no canal aí, eu fazendo o teste. Ele me agradou muito, entendeu? Mas eu não vou indicar porque talvez seja impossível você encontrar esse prato, entendeu? Mas o que acontece? Eu cismei um pouco, estranhei. Por quê? Porque o prato de 10, ele tem um som um pouco mais grave e tem uma frequência mais baixa também, né? Então ele não vai ter tanto volume como um prato de 8, entendeu? Então, as minhas indicações aqui seriam o RAM, basicamente o RAM e o Avatar. Eu já comprei um outro da Crash Fusion, que eu tinha visto um teste na internet, e eu falei, rapaz, o som tá parecido, tá igual. O cara usou um Crash de 12 Fusion em cima de um Splash, mas quando eu fui utilizar aqui, não me agradou. Entendeu? Ficou estridente e o som não ficou daquele jeito que eu imaginaria que fosse, entendeu? Talvez o prato que o cara utilizou lá, que era do mesmo modelo, não sei, era especial, feito para ele lá, para dar aquela sonoridade, mas para mim não funcionou, entendeu? Então, pessoal, espero que as dicas tenham ajudado a você aí. Se inscrevam no canal e até a próxima.